Perdão. Quando nós olhamos para aquela cruz, quando o cristão olha para a cruz, quem tem corrente e carrega a cruz? Alguém tem uma corrente que carrega? Você? Quem mais? Você? Quem mais? Só. Brinco de cruz? Quem tem? Eu tinha uma correntinha de cruz e eu perdi. Já falei faz 23 anos que falo para minha esposa, eu queria tanto essa correntinha, até hoje não se tocou de dar-me de presente. Foi a última que estou dando, não sei, já dei tantas dicas. Ajudem, gente, ajudem. Dia dos Pais está chegando. Vou falar sério agora, por favor. Quando você olha para a cruz, todo cristão, e quando eu falo todo cristão mesmo, católico, evangélico, né? Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos uma cruz de sacrifício. Nós olhamos para uma cruz onde Jesus Cristo se sacrificou para morrer pelos nossos pecados. Mas o símbolo da cruz, se há uma palavra que eu posso colocar para a cruz, é perdão. É perdão. Por que eu falo isso? Porque na realidade, uma pessoa esta semana falou para mim, a gente estava falando sobre pecado. Mas eu não estava no jardim para pecar. É verdade. Nem ele, nem eu, nem você estávamos no jardim quando houve o pecado original que Adão fez. Mas também eu não estava lá. E ninguém esteve lá para pagar o preço do pecado do jardim. Da mesma maneira que veio a condenação para toda a humanidade, Deus também oferece a salvação para toda a humanidade. Deu para entender? E quando nós olhamos para essa cruz, nós devemos pensar em quê? Em perdão. Em perdão pelo pecado que aconteceu lá no jardim, mas também em perdão pelo pecado que nós fazemos todos os dias. Porque todos os dias tropeçamos, erramos, né? Todos os dias. Mas quando nós vemos a cruz e nós sabemos e aprendemos que lá Jesus morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, e pagando os nossos pecados pelo sacrifício, pelo derramar do seu sangue, Deus nos perdoa. Então, a principal mensagem que eu vejo na cruz é perdão. É perdão. No entanto, apesar de que nós temos justamente a grande mensagem de perdão na cruz, e que nos é oferecida a cada um de nós, uma das, digamos, situações que mais nos prende, mais nos faz sofrer, mais nos amarra, nos ata, nos acorrenta, nos atrofia, nos paralisa, é justamente a falta de perdão. Faça uma introspecção, faça uma análise. O quanto é difícil perdoar e o quanto a falta de perdão nos atrofia, nos paralisa. O quanto isso nos fere e quantas vezes a gente fere aqueles que estão ao nosso redor. Quantas e quantas vezes. Em todos esses anos que tenho trabalhado como pastor, no ministério e também como terapeuta, uma das coisas que mais nós tratamos é justamente sobre perdão, a falta de perdão. Estava falando com o pastor Rui esta semana, e uma das mensagens que ele mais repete, quem está aqui já faz anos na Cristo Vive, né? A Ayrton, a Denise, a Nilce, o João, acho que são os mais antigos da Cristo Vive aqui, não são? Tem mais antigos que vocês? Acho que não, né? Mas os outros também. Quantas vezes vocês ouviram o pastor Rui
pregar sobre perdão. Inúmeras vezes. Eu diria para vocês, para quem está há muitos anos, centenas de vezes. E a gente sempre fala entre os pastores. E não adianta ter pregado 100 vezes essa mesma mensagem. Novamente é necessário pregá-la, anunciá-la, ensiná-la. Por quê? Porque o que mais realmente toca em nós, fere em nós, é justamente a falta de perdão. A falta de perdão. Abre tua Bíblia, por favor. Eu vou citar algumas situações de perdão esta noite, mas eu gostaria que tratássemos isso de uma maneira introspectiva. Não olhe para a pessoa que está ao teu lado. Não diga, o Daniel precisa perdoar. Não, não faça isso. A Ivanete precisa perdoar. Não, não pense nisso. A Cate precisa perdoar. Não. Pense em você. Pense em você mesmo. Não fuja de você. Será que eu preciso perdoar? Será que justamente isso que está me atrapalhando, a minha caminhada, o meu crescimento? Se você depois dessa mensagem dizer, não, eu estou livre disso, glória a Deus por isso. Mas se você encontrar algo que está realmente te ferindo, te está atrofiando, está paralisando, então, hoje eu acredito e eu espero que seja um momento de cura. Amém? Amém? Lucas capítulo 6, versículo 27, 28. Eu poderia citar vários versículos dos ensinos de Jesus. No entanto, eu escolhi este, propositalmente. E depois nós vamos para outros textos bíblicos e depois vamos voltar para ele para compreender claramente sobre o que significa. Lucas capítulo 6, versículo 27 e versículo 28. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Pula agora para o versículo 32. Não que os três versículos sejam desperdiçados, não, mas vamos pular para o versículo 32. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. Se fizeres o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Presta atenção, Jesus é forte, é firme no ensinamento do perdão. E ele está falando principalmente sobre o quê? Na questão do perdão. Amai os vossos inimigos. Está precisando amar os inimigos hoje em dia nesse mundo. Estão reparando? Estão reparando as notícias que estão chegando da Europa, do Meio Oriente, da África. Vocês talvez não estão sabendo, mas na África está tendo uma massacre gigantesca no Sudão. Ninguém fala sobre isso. Ninguém noticia isso. Não interessa o Sudão. O que interessa é a Rússia, a Croácia, a Ucrânia, é Israel, o Irã, é a Palestina. Lógico, interessa muito. E como interessa? O Sudão não, é um país pobre. Está tendo um massacre lá onde mais quase que 1 milhão de pessoas já foram mortas nos últimos anos. Muito mais que na guerra da Ucrânia. Muito mais do que na Palestina. Muito mais do que agora no Irã. Mas ninguém fala. E vou te dizer, a origem de todas essas guerras, falta de perdão. É simplesmente falta de perdão.
Se você olhar e estudar a história, olhar as origens do porquê eles tanto se odeiam, você vai reparar, mas era tão fácil perdoar, mas era tão fácil consertar, mas era tão fácil se reconciliar. E estou falando de centenas de anos, estou falando até de séculos. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Então, quando Jesus está falando de perdão, ele não está, digamos assim, amaciando a mensagem, ou passando pano quente, isso? Pano quente. Não, ele está dizendo logo de cara, perdoa o teu inimigo. Perdoa aquele que te faz mal. Perdoa aquele que te olha com ódio. Perdoa aquele que te olha com rancor. Perdoa aquele que te ataca. Perdoa aquele que tenta armar alguma coisa contra ti. Perdoa. Perdoa. Isso é forte, gente. Isso é cristianismo. Isso é o verdadeiro cristianismo. E parece que a maioria não quer viver esse verdadeiro cristianismo. Não. Mas eu gostaria de tratar algumas coisas sobre isso, de uma maneira mais clara. A falta de perdão acontece em 3 formas, ou em 3 áreas, ou em 3 direções. Eu gostaria de tratar um pouco sobre isso com vocês esta noite, de uma maneira até breve, porque eu quero que depois a gente ore bastante sobre isso. A falta de perdão acontece em 3 direções. A primeira direção acontece diante de Deus. É uma relação vertical. Precisamos entender e sermos sinceros de que se há alguém que precisa pedir perdão para ser perdoado, em primeiro lugar somos nós, diante de Deus. Esta semana, com certeza, nós cometemos alguns equívocos. Estou falando de equívoco de uma maneira suave. Nós erramos, pisamos na bola, pecamos, fizemos coisas erradíssimas, falamos palavras torpes, sentimos emoções horrorosas, ou tivemos ou alimentamos sentimentos vergonhosos. E nós precisamos pedir perdão. E pedir perdão para quem? Para Deus. Quando Davi peca, comete adultério, manda matar Urias, o marido daquela amante dele, faz de tudo para matar aquele homem. Depois de matar, colocar ele na linha da frente para ele morrer mesmo, ele traz aquela mulher para seu palácio, à vista de todo mundo, sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum, sem nenhum tipo de moralidade, sem nenhum tipo de consciência, sem nada. Ele traz aquela amante para sua casa, tendo uma esposa dentro de casa, ele traz aquela amante para dentro da sua casa, coabita com ela, tem filhos com ela, tudo errado. Mas quando ele é reconhecido o pecado, e ele reconhece esse pecado através do profeta, o que ele faz? Ele corre principalmente para onde? Para Deus, para falar com Deus e para dizer para Deus: Senhor, só contra ti pequei, perdoa-me, me perdoa. E ele clama, ele suplica, ele chora o perdão de Deus. Quantas vezes fazemos isso? Mas vou parar aqui um pouquinho sobre essa questão vertical. Vamos falar da questão horizontal. Horizontal eu falo nos relacionamentos diários. Aquilo que nós nos relacionamos diariamente. E se há uma pessoa que nos relacionamos diariamente, todos os dias, desde que acordamos até a hora de dormir, e às vezes até nem sequer na hora de dormir, no meio do sono, o principal relacionamento que nós temos constantemente, permanentemente, é com nós mesmos. E como muitas vezes nós precisamos nos perdoar dos erros cometidos. Tenho pessoas que impactaram na minha vida, no meu ministério. Ao poder tratar dessas pessoas e poder descobrir nessas pessoas o quanto elas eram feridas, atrofiadas, sofriam, dores terríveis, não só no corpo, às vezes no corpo, mas principalmente na alma, no coração, na mente.
Por quê? Porque tinham cometido coisas terríveis na vida delas. E elas mesmas não conseguiam se perdoar. Se há a falta de perdão mais terrível no ser humano é o próprio perdão para si mesmo. Você se perdoar de teus erros, você se perdoar de teus atos, você se perdoar de teus pecados, você se perdoar de teus erros, daquilo que você fez, e você sabe que fez coisa errada, e você guarda isso dentro de ti por dias, semanas, anos, décadas. Tiago fala de que se nós confessarmos os pecados uns aos outros, seremos sarados. Olha, seremos sarados. Sabe por quê? Porque a falta de perdão para nós mesmos nos adoece. Nos adoece. Conheci pessoas que não conseguiam se perdoar. E eram pessoas doentes. Que diariamente, continuamente, por atitudes ou por falta de atitudes, continuavam se ferindo, se castigando, porque não encontravam, não reconheciam e não aceitavam o próprio perdão para si mesmo. E mais do que isso ainda, as pessoas que estavam ao redor delas eram feridas por causa da amargura delas. Por causa da amargura delas. Por causa da falta de perdão. Constantemente saem palavras violentas. Constantemente vêm pensamentos terríveis. Constantemente sentimentos que não procedem dos céus. E quando eu falo de sentimentos que não procedem do céu, são aqueles que estão distantes daqueles frutos do Espírito. Que é mansidão, longanimidade, amor, domínio próprio. Estes são sentimentos que vêm do céu, produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas rancor, inveja, ciúme, amargura, tristeza, não são sentimentos que vêm do céu. Não são produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles acontecem pela falta de perdão. Pela falta de perdão. Tratei alguns anos atrás de uma mulher que fez aborto. Ela se martirizava, ela sofria, ela se machucava dentro dela pela falta de perdão a si mesma. Tratei de pessoas que traíram, tratei de pessoas que mentiram, tratei de pessoas que roubaram, tratei de pessoas que abandonaram, tratei de pessoas que fizeram tanto mal. E que não se perdoava. E o mal continuava nelas, se manifestando dentro delas, roendo ela, e se manifestando para as pessoas que estavam ao redor. Quer ver uma situação assim? Abre tua Bíblia, por favor. Eu falei que ia tratar de vários temas sobre isso. Gênesis, capítulo 4. Já preguei sobre isso aqui. Caim, aliás, Adão e Eva saem do paraíso, saem do jardim, começam a sua caminhada na terra, caminhada sofrida, lutando agora contra a terra, tendo dores, tendo suor, e eles geram 2 filhos, Caim e Abel. E olha o que fala o versículo 3, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3. Tempo depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor colheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou, o quê? Furioso, que era abatido também. O que fala aí? Furioso. E ficou com um semblante abatido.
Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes e por que estás com semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. O que Caim fez? Deu uma oferta para Deus. Não foi a melhor oferta. A melhor oferta quem fez foi Abel. Abel levou a sua melhor cria. Caim levou alguns frutos. Houve um erro de Caim. Deus falou assim: gostei da oferta de Abel. E não aceitou a oferta de Caim, porque Deus sabia de que Caim podia dar o melhor. Qual era a situação? Qual seria o conserto disso? Simplesmente o seguinte: Caim reconhecer o seu erro. Caim reconhecer a sua atitude equivocada. Caim consertar a sua atitude. Falar para o Senhor: espera aí um pouquinho e já volto. Mas espera aí, não vai embora não. Lá pegar o melhor, trazer, oferecer um novo holocausto para Deus. E Deus falaria o que para ele? Gostei. Sabe, muitas vezes o pecado vem, jaz à nossa porta, como diz o texto, entra no nosso coração, toma conta da nossa vida. Sabe por quê? Porque não reconhecemos os nossos erros, não manifestamos nossos erros, não declaramos nossos erros, não confessamos nossos erros. Escondemos eles. E toda vez que nós escondemos nossos erros, nos atrofiamos. Qual foi o resultado da atitude de Caim? Qual foi o resultado de se esconder, de não reconhecer o erro e não pedir perdão por aquilo que ele tinha cometido? A morte do irmão. A morte do irmão. Tenho visto pessoas que vão matando a pessoa que está ao lado delas sem perceber, sem entender, sem enxergar. Por quê? Porque dentro dela há uma fúria gigantesca. E essa fúria ela lança para todos os cantos, todo ao seu redor. E vai ferindo, vai destruindo, vai matando outros corações. O semblante de uma pessoa assim é notório. Mas por favor, não pense no outro. Não pense na pessoa que está aqui ao teu lado ou perto de você. Não pense na pessoa que você deixou em casa. Não pense na pessoa do trabalho. Não pense na pessoa que você conhece. Não, pense em você. Ou quantas vezes o teu equívoco, o teu erro, o teu pecado, que não declarou, que não confessou, que não pediu perdão e que você não se perdoou, o quanto ele ainda está se manifestando em você, te destruindo. O quanto? Aí você vai atrás de remédios, aí você vai atrás de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e de repente você percebe que na realidade o erro maior é simplesmente poder falar aquilo que você fez de errado. Eu falo que se nossos gabinetes pastorais falassem tudo aquilo que a gente ouve, se nossos gabinetes pastorais falassem tudo que a gente escuta, e tudo aquilo que é transformado, tudo aquilo que é liberto, é tremendo. Decidi falar sobre perdão esta semana, porque esta semana eu falei com uma pessoa por online, e essa pessoa começou a confessar os seus pecados, e essa pessoa chorava, e confessava, e falava, e declarava, e balbuciava, ela simplesmente se derramou. E no final ela falou assim: estou livre,
Estou livre. Estou livre. Porque, meu querido, minha querida, o pecado, o erro, pesa. Ah, como pesa. Como pesa. Caim era simplesmente dizer: eu errei. Eu errei. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso consertar. Pense em você. Não pense em alguém, não. Pense só em você. Pastor, mas não fui eu. Foi outra pessoa. Pois bem, vamos para a segunda parte então. A primeira é aquilo que está em nós mesmos, o nosso perdoar. O segundo é aquilo que Jesus nos ensina, perdoar o nosso inimigo. Abre tua Bíblia, por favor. Em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. É um texto grande, mas eu vou te contar um pouco a história. Não vou ler. Davi está fugindo de Saul. Presta atenção no que eu vou te contar, que vai ser um resumo, compreender o texto. Davi está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi. E Saul tem um pequeno exército. Não é grande, não. Talvez uns 30, 40 homens no máximo. E olha lá, muito menos até. Ele está começando agora a formar um exército, mas ele está fugindo de Saul. E ele fica, digamos assim, acampando perto das terras onde Nabal, um homem rico, de muita posse, coloca o seu gado, as suas ovelhas para também pastar. Nabal é um homem muito rico. Nabal tem praticamente 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e também camelos e outras coisas. Volto a repetir, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E Davi está acampando perto deles e ele está lá sem incomodar ninguém. Ao contrário, Davi começa a proteger Nabal e todo o seu gado dos inimigos. Só que Davi vai embora. E depois de um tempo ele volta. E ele está com fome. Ele está necessitando de alimentar aquele pequeno, micro exército que ele tem, os seus valentes. E chega no ouvido dele que Nabal está lá, com todas as suas crias, suas ovelhas, suas cabras, lá pastando. E Davi fala assim: vou mandar alguns mensageiros para ele poder ajudar, a ver se ele me dá algumas ovelhas para eu pegar, matar e comermos aqui, junto com o meu povo. Davi está pedindo 3, 4 ovelhas no máximo. Quantas ovelhas tinha ele? 3.000. São 3.000 ovelhas. É 0,1%. Não é 1%. 1% seriam 30. É 0,1%. Se você tiver R$100 aí, o que eu te estaria pedindo de você, se tivesse 300 reais aí, o que eu te pediria não seriam R$30, não seriam R$3, seriam 30 centavos. Você pode me dar 30 centavos de 300 que você tem? R$300? É mínimo. E manda ele para poder pedir para esse homem. Mas esse homem diz assim: eu não conheço Davi. Não conheço aqueles homens. Eu não vou gastar minhas ovelhas, eu não vou dar ovelhas para ninguém. É tipo mais ou menos, dane-se. Que morra de fome, não estou nem aí. Se ele um dia me defendeu, se ele um dia me protegeu, coisa dele. Se ele um dia fez um favor para mim, eu não pedi, então não. Imagina essa mensagem chegar em Davi. Pois bem, chegou essa mensagem em Davi. É? Então tá bom, prepara os soldados aí, espada, escudo e lança. Vamos lá e matar aquele homem.
por tão mesquinho que ele é. Davi é agitado, Davi é bravo. Davi, quando ele quer mexer, e mexem com Davi, gente, ele é terrível. Eu diria para vocês de que Davi, na questão terapêutica, ele pode ser um sanguíneo, mas um colérico, bravo. Davi é um homem justo. E quando ele não vê justiça, e pior ainda, quando ele não vê gratidão, ele fica irado. Mandou os soldados para matar aquele homem. Só que a mulher de Nabal, mulher sábia, Abigail, fica sabendo. E a mulher de Nabal, ficando sabendo de que Davi vem com seu exército para matar seu marido, ele fala o seguinte: ô marido burro que eu tenho. Meu Deus, que marido que eu tenho, só faz coisa errada. Eu vou consertar isso. Prepara pão, prepara coisas, queijos, pão, rapidamente, porque os soldados vêm, prepara tudo e vai ao encontro de Davi. E quando chega no encontro de Davi, fala para ele o seguinte, agora vamos ler, capítulo 25, versículo 28 e versículo 29. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Eu vou repetir para vocês entenderem melhor esse texto. Olha que a mulher de Nabal vai falar com Davi. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Entendeu o texto? Eu acho que talvez não. Eu vou te explicar melhor, ou vou enfatizar mais daquilo que você entendeu. Quem já sofreu ingratidão, levante a mão. Quem já sofreu? Levanta a mão mesmo. Tem alguns que não levantaram a mão. Que coisa maravilhosa. Que bom. Não é verdade? Gente, o que eu já sofri de ingratidão na minha vida é incontáveis. Pessoas que vieram pedir ajuda, pessoas que vieram pedir orientação, pessoas que vieram para buscar algo, a gente se sacrificou, se esforçou, deu, e depois a pessoa virou as costas. Se há uma coisa que mexe, que fere nosso coração, é ingratidão. É, na verdade. É terrível. É uma coisa que nos deixa furiosos, aquilo que nos fere de uma maneira tão forte. A ingratidão é horrível, é horrível. É horrível. Eu espero que nunca tenha sido ingrato com alguém, eu espero. Mas eu acho que eu fui, inconscientemente, sem pensar, eu fui ingrato. E eu já pedi perdão para algumas pessoas que eu achava que tinha sido ingrato. Porque não quero que essa pessoa carregue uma ferida provocada pela minha ingratidão. Eu estava falando ontem com minha sogra. Minha sogra e meu sogro estavam aqui, gente. Foram dias de batalha. E eu estava falando com minha sogra, hoje de manhã, estávamos tomando café juntos lá, né? Sentávamos dois sozinhos lá. E estávamos conversando justamente sobre isso, sobre ingratidão. E eu falei sobre a questão da minha família. Minha família é pequena, pai, mãe, minha irmã e eu. Acabou, fechou. Tem tios, tem primo, mas família mesmo, os 4. E meu pai ficou doente, ficou
bastante tempo doente, minha mãe ficou 6 anos acamada, e quem cuidou de tudo isso foi minha irmã. Eu morava no Brasil, eles moram no Chile. Os dois já faleceram, já partiram, meu pai já faz 17 anos, minha mãe faz 6, 7 anos atrás já partiu. E quando eu vou para o Chile, já falei isso para minha irmã várias vezes, e a última vez que eu fui para lá, falei assim, eu não quero ser ingrato com você, falei para ela. Eu repeti isso, falei assim, eu quero te agradecer tudo que você fez pelos nossos pais. Eu sou tão grato a você, mas tão grato a você. E eu falava para ela, né, numa conversa que nós tivemos, falei assim, sou tão grato que eu não sei como te agradecer. Então, a única forma que posso te agradecer, primeiro é falando, te abraçando, e segundo, vamos fazer o seguinte, a nossa casa, que é herança, é tua. Não vou pegar nada. É a forma que eu preciso te agradecer. É o jeito que eu posso te agradecer. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Mas não precisa. Eu falei assim, eu preciso. Eu quero ser grato. Aí eu falei, vamos no cartório. Aí fomos no cartório, fizemos uma papelada lá. Ela tem mais poder da minha vida que eu agora, da minha vida. Ela pode fazer tudo. Se eu chegar no Chile e falar assim, pode tirar ele do assalto, ele pode fazer tudo. Mas eu falei, quando eu assinei aqueles papéis no cartório, eu cheguei lá, 13 páginas dos dois lados, meu Deus do céu. Eu assinei todos aqueles papéis e eu falei assim, obrigado. Obrigado pelo que você fez pelos nossos pais. Porque eu sei que gratidão, meus queridos, é algo que faz tão bem no coração. Para aquele que recebe a gratidão e para aquele que agradece. Faz um bem, faz algo tão gostoso. Saímos do cartório, fomos tomar um café da manhã no Chile. No Chile, café da manhã é caro, saiu R$130. Ela falou assim, eu pago. Viu como faz bem? Ela falou assim, eu pago. Falei, tá bom. Mas saímos de lá felizes. E saímos, ficamos lá. Eu fiquei 5 dias no Chile. Na hora que eu fui embora, ela falou assim, como foi bom você aqui comigo. Eu falei assim, como foi bom eu estar contigo. Gratidão faz isso. Mas a ingratidão, oh meu Deus do céu, como faz mal, como dói. Como dói a ingratidão de um companheiro, de um marido, de uma mulher, da esposa. Como dói a ingratidão de um filho. Como dói a ingratidão de alguém querido, de alguém que você fez tanto por ele. Como dói, como machuca, como fere. Eu vou te dizer o seguinte. Aquilo que Abigail fala para Davi. Não se preocupe. Não faça coisa errada. Porque você não depende dessa pessoa, você depende de Deus. E é Deus que te cuida, é Deus que protege, é Deus que te dá a bênção, não é a pessoa. Então perdoa, deixa para lá. Deixa para lá. Porque se você não perdoar, aí a coisa fica pior. Sabe por quê? Porque você não somente se afasta do ingrato, mas também você se afasta de Deus. Enquanto você não perdoa aqueles que te fizeram mal, saiba, você não está simplesmente se afastando dessa pessoa, ou querendo a vingança dessa pessoa, ou querendo talvez o mesmo 10 vezes mais para essa pessoa. Você está se afastando de Deus. E quando você se afasta de Deus, quem perde é você. Quem perde somos nós. Pastor, não é fácil. Não é fácil. Já tive momentos onde eu tive... Gente, eu tinha um pastor que ele fez uma coisa tão ruim comigo, tão ingrata. Fazia 1 mês que eu estava casado com Carol. 1 mês. Gente, eu fiquei mal, eu fiquei perdido. 1 mês. Essa mulher estava casada comigo. Imagina casar com esse homem maravilhoso, tudo isso. E de repente esse homem fica atrofiado, fica ruim, fica, sabe, aquela coisa toda encolhido. Essa mulher falou assim, o que aconteceu? Me enganou. Não. É que aquele outro colega, pastor, fez mal para mim. E ela soube disso tudo. Fiquei mal. Ele me acusou de um monte de coisas horríveis.
E teve um dia, naquele dia, que eu soube disso, que ele cruzou na minha frente e eu estava dirigindo uma Kombi. Que vontade de jogar a Kombi em cima daquele homem, mas que vontade! Uma vontade de matar alguém. Já teve vontade de matar alguém? Eu tive. Não posso negar. Eu tive vontade de matar alguém. Umas 2 ou 3 vezes. Não, acho que umas 4 pessoas que eu quis matar. E vamos parar por aqui, porque pode aumentar esse número. Mas eu tive vontade de matar aquele homem. Aí eu tive que sair, fui falar com outro colega e falou assim: se você fizer isso, se você continuar com isso, quem vai sofrer é você e quem vai se afastar de Deus é você. Aquele colega falou comigo de maneira tão forte, é como se Abigail falasse comigo, como Abigail falou com Davi. Não faz mal para meu marido, ele é ingrato, ele é ruim, mas se você fizer mal, você se vai afastar de Deus. Deu para entender? E foi o que eu fiz. Não fiz nada. Podia ter denunciado, podia ter processado, podia ter feito um monte de coisas. E as acusações todas se levantaram e ao final quem estava fazendo tudo errado era ele. Me acusou de ter caso com uma adolescente. Um mês depois soubemos que quem estava tendo o caso com o adolescente era ele. Olha só. Foi uma das acusações. Passaram anos. 3, 4 anos. Nós estávamos prontos para mudar para Valinhos, lá do interior. Um dia, 2 dias antes da mudança, toca a campainha de casa. Quem é? Aquele rapaz, aquele homem, que fazia 4 ou 5 anos não tinha mais falado com ele. Olhei e falei assim: pois não? Ele falou assim: boa tarde. Sua esposa está aí? Tá. Vocês estão indo embora? Estamos. Posso falar com vocês? Pode. Posso entrar? Aí vem. Deixa eu entrar ou não deixa eu entrar? Mas não quero me afastar de Deus. Pode entrar. Entrou. Chegou na minha sala. Não estou mentindo. Carol está aqui. Porque ele estava do meu lado. Ele pediu perdão. Me perdoe. Me perdoe. Falei: tá bom. Se ajoelhou na minha sala. Nós chegamos, coloquei a mão naquele homem. Nós declaramos perdão. Nós pedimos que Deus abençoasse a vida dele. 2 dias depois nós mudamos. Se eu não tivesse feito isso, se minha esposa não tivesse feito isso, declarado perdão, toda vez que eu voltasse para aquela cidade e encontrasse ele outra vez, tudo voltaria. Mas eu perdoei. E Deus me tratou. Algum tempo atrás, não sei se foi este ano ou ano passado, não lembro quando foi, eu fui numa lanchonete com meu filho comprar um lanche lá, e sentamos para comer. E quem apareceu para comer foi ele. Oh, pastor, tudo bem? Falei: tudo bem, rapaz, como vai? Tudo bem, senta aqui conosco. Não, fiquem vocês aí. Mas está tudo bem com você? Está tudo bem, que bom. Aí outra vez chegou em mim e falou assim: como seria bom você voltar a pastorear aqui? Falei: é outro tempo, é vontade de Deus. Meu querido, quando você não perdoa, mesmo que a outra pessoa não te peça perdão, mesmo que a outra pessoa não reconheça, mesmo que a outra pessoa não olhe para a tua cara, mesmo que essa pessoa continue te atacando, mas se você não perdoar, quem se afasta de Deus é você. Pode orar todas as noites, pode fazer jejum, pode virar a noite em vigília, pode ler a Bíblia de capa a capa, pode estar na igreja todos os domingos, pode ter ministério, pode ser até pastor, mas se você não perdoar, você está se afastando de Deus. E quem perde é você. Deu para entender? Mas se você perdoar, meu irmão, o teu rosto muda.
teu olhar muda. Começa você a sorrir. Nossa, lembrei do dentista de manhã. Eu tenho raiva do dentista. E amanhã eu vou tirar o siso. Mas eu perdoo ele. Outro dia eu cheguei lá, ele me cumprimentou na sala, falou, chegou o meu cliente. Eu falei assim, eu sou o pior de todos, né? Ele olhou para mim e falou assim, você é o pior. Às vezes, você é atacado constantemente. Às vezes você é atacado sem fazer nada. Às vezes você é atacado e ferido por aquele que você mais ama. Às vezes você é atacado e ferido por aquele que é mais importante para você. Às vezes você é atacado e ferido no momento que você não estava esperando. E eu sei que isso machuca, eu sei que isso dói, eu sei que isso fere, eu sei que isso é muito dolorido. Eu sei. Mas para sair disso, o caminho é um só: o perdão. Sabe por quê? Porque agora eu quero voltar novamente para esse texto que nós começamos, lá em Lucas. Lá em Lucas, capítulo 6. Estou terminando. Lucas capítulo 6. Acharam? Desculpe, me perdoe. Perdoa. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Suportando, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa alguma contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Por favor, quem tem na corrente, que eu falei que tem cruz, não fique achando que com você. Eu gostaria que todos nós pudéssemos carregar uma corrente. E todos nós pudéssemos carregar um crucifixo. Eu acho bonito, não acho errado. Se alguém é contra, tudo bem, eu respeito a opinião. Mas eu gostaria que todos nós pudéssemos carregar uma corrente e um crucifixo. Mas só podemos carregar esse crucifixo se nós exercemos o perdão. Se nós vivemos em perdão. Só podemos carregar um crucifixo que a mensagem principal é de perdão. Aqueles que também foram perdoados e aqueles que perdoam constantemente. Só pode carregar alguém a palavra de Deus, a Bíblia na sua mão, aquele que já foi perdoado e aquele que perdoa constantemente. Só pode levantar as mãos e adorar o Senhor e glorificar o nome de Deus, aquele que foi perdoado e perdoa constantemente.
Só pode dobrar o joelho e clamar ao Senhor e orar e falar com o Senhor, aquele que foi perdoado. E perdoar constantemente. Só pode participar da Santa Ceia, que será daqui a 15 dias. Aquele que foi perdoado e que perdoa constantemente. Só pode você dizer que é cristão. Aquele que é perdoado e perdoa constantemente. Se não for assim, a cruz, o significado da cruz, você ainda não compreendeu. E volto a falar daquilo que iniciei, finalizando. Essa mensagem não é para aquela pessoa que faltou hoje. Essa mensagem não é para aquela pessoa que está ao teu lado, ou do outro lado da igreja aqui, ou sei lá, onde estiver. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é exclusivamente para você, para o teu coração. Essa mensagem é exclusivamente para o meu coração. Eu tenho perdoado verdadeiramente. Porque quando eu não perdoar aquele que está ao meu lado, eu me afasto daquele que está acima de mim. Abaixa a tua cabeça. Quero te perguntar, como está teu coração? Como está o teu coração? É interessante que quando João escreve a sua terceira carta de João, versículo 2, diz o seguinte: amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Quer ser próspero, quer ser bem-sucedido, quer andar bem, a tua alma deve ser curada, a tua alma deve ser saudável. Você precisa perdoar. Você necessita perdoar. Pastor, mas me feriram tanto, me enganaram tanto, foram tão ingratos comigo. Eu sei, não estou negando isso. E vai ser ainda, vai continuar enquanto a gente estiver nessa terra. Vai nos ferir, vai nos enganar, vai ser ingratos às pessoas. Mas por favor, aprenda a perdoar, assim como o Senhor te perdoou e te perdoa. Aprenda a perdoar, assim como Jesus Cristo te perdoa e te perdoou. Aprenda a perdoar da mesma maneira que você busca o perdão de Deus. Aprenda a perdoar, porque o perdão é a porta para o céu. Ah, mas Deus me perdoou. Mas se você não perdoar aqueles que estão ao teu redor, o Pai Nosso fala assim: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O Pai Nosso fala isso. Aprenda a perdoar, porque se você não aprender, você continuará acorrentado, você continuará atrofiado, você continuará escravo, você continuará infeliz, você continuará amargurado, você continuará sofrendo. Mas se você perdoar, você será livre. Perdoa aquela pessoa lá atrás que te ofendeu.
Aquela pessoa lá atrás que te machucou, que talvez abusou, que te tocou em lugares que não deveria tocar do teu corpo. Perdoa. Perdoa aquela pessoa que te abandonou. Perdoa aquela pessoa que te traiu. Perdoa aquela pessoa que não te pediu emprestado e não pagou até hoje. Perdoa, perdoa. Perdoa aquela pessoa que mentiu para você. Perdoa. Perdoa. Porque se você não perdoar, você não será livre. Você não estará perto do Senhor. Perdoa. 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 Eu quero te convidar a isso. Eu quero te convidar agora a você dizer: eu perdoo, Senhor, sou livre disso. Eu quero estar perto de Ti, eu quero andar junto contigo, eu quero pegar na Tua mão, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero me alegrar. Eu perdoo, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda. Perdão não é esquecimento. Perdão é liberar essa pessoa. Tirar essa pessoa de dentro de você, dos teus pensamentos. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Eu vou perdoar. E a partir de agora eu vou aprender a isso, a perdoar. E eu vou pedir a ajuda de Deus. E eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo. E eu vou olhar para Jesus como Ele me perdoou. Assim também eu vou perdoar. Perdoa. 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 Eu quero perdoar. Eu quero continuar aprendendo a perdoar. Por isso eu estou levantando a minha mão. Eu quero continuar rogando a Deus para que o Senhor me ensine a perdoar todos os dias e todas as vezes que alguém faz mal contra mim. Mas também eu quero aprender a me perdoar a mim mesmo, pelos meus erros, pelos meus equívocos, pela maldade que eu fiz, pela vergonha que eu carrego, pela culpa que eu carrego. Eu quero me perdoar. Eu quero me perdoar. Eu levanto minhas mãos pedindo perdão a Deus e pedindo a Deus: me ajuda a perdoar a mim mesmo e a perdoar aqueles que me feriram. Você quer fazer isso também? Você quer pedir a Deus que te ajude a perdoar, a viver o perdão, a desfrutar do perdão, a se libertar através do perdão? Levanta a tua mão. Isso, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Amém. 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 Que mais?